Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. No segundo capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz uma defesa apaixonada e transparente de seu ministério prático entre os crentes de Tessalônica. Relembrando as perseguições e os sofrimentos que enfrentou antes de chegar à cidade, Paulo destaca que sua pregação nunca teve motivações egoístas, ganância ou busca por glória humana, mas foi movida por um profundo amor e zelo paternal. Este trecho da carta funciona como um espelho do verdadeiro coração pastoral, onde o apóstolo detalha como ele e seus companheiros não apenas compartilharam o Evangelho de Deus, mas entregaram a própria vida por aquela comunidade, alegrando-se ao ver que os tessalonicenses receberam a mensagem não como palavra de homens, mas como a verdadeira e transformadora palavra de Deus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Tessalonicenses 2 do livro de 1 Tessalonicenses da Bíblia. O ministério de Paulo em Tessalônica. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. 2 Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. 3 Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. 4 Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. 5 Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. 6 Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. 7 Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. 8 Sentindo, assim, tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. 9 Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. 10 Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. 11 Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. 12 Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. 13 Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 14 Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. 15 Que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. 16 Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira.
Paulo tem saudades dos Tessalonicenses. 17 Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. 18 Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. 19 Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? 20 De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A integridade do ministério e a resiliência diante da perseguição. O capítulo 2 da primeira epístola aos Tessalonicenses apresenta uma das descrições mais detalhadas e íntimas sobre o caráter do ministério apostólico de Paulo. O apóstolo defende a sua integridade e os seus motivos contra possíveis acusações de opositores, relembrando aos Tessalonicenses o profundo afeto, o desprendimento e o sacrifício que marcaram a sua passagem pela cidade, além de confortá-los em meio às perseguições compartilhadas. O tema central deste capítulo é: o autêntico ministro do Evangelho serve com motivos puros, amor sacrificial e fidelidade a Deus, gerando uma comunidade que acolhe a palavra e permanece firme mesmo sob oposição. Primeiro, motivações puras e a busca pela aprovação de Deus, versículos 1 a 6. O que Paulo está ensinando? Paulo começa lembrando os Tessalonicenses de que a visita de sua equipe não foi em vão. Mesmo após terem sido maltratados e insultados na cidade anterior de Filipos, eles receberam coragem da parte de Deus para anunciar o Evangelho em Tessalônica, enfrentando forte oposição. Ele assegura que a mensagem deles não tem origem no erro, em segundas intenções morais ou em táticas de engano. Sendo homens aprovados por Deus e incumbidos de zelar pelo Evangelho, eles não falam para agradar ou lisonjear seres humanos, mas sim a Deus, que sonda e prova os corações. Paulo apela ao conhecimento dos próprios irmãos e ao testemunho divino para confirmar que nunca usaram de palavras bajuladoras, disfarces para ganância financeira ou busca por glória e reconhecimento humano. A lição espiritual principal. O Evangelho deve ser anunciado com total transparência e integridade, tendo como alvo agradar unicamente a Deus e rejeitando qualquer ambição por vaidade ou lucro pessoal. Aplicações práticas. 1. Sondar as próprias intenções. Quem serve a Deus deve avaliar constantemente se seus motivos são puros ou se busca elogios e vantagens. 2. Superar o medo da rejeição. A coragem para falar da fé vem do Senhor e subsiste mesmo quando o ambiente ao redor se mostra hostil. 3. Priorizar a aprovação divina. Nossas decisões e discursos na caminhada cristã devem visar a fidelidade à palavra de Deus e não ao aplauso social. Compreensão no Antigo Testamento. A verdade de que Deus prova os corações e rejeita a bajulação egoísta está profundamente enraizada nos Salmos e em Provérbios. O Salmo 139:1 expressa esse exame minucioso: Senhor, tu me sondas e me conheces, enquanto Provérbios 17:3 nos lembra que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Segundo, o cuidado sacrificial e pastoral, versículos 7 a 12. O que Paulo está ensinando? Embora a autoridade de apóstolos lhes permitisse fazer exigências ou reivindicar sustento, Paulo e seus cooperadores escolheram agir com extrema ternura. Ele utiliza duas metáforas familiares belíssimas. Primeiro, compara o seu procedimento ao de uma mãe que amamenta e cuida com carinho dos seus próprios filhos, demonstrando tanto afeto que eles estavam dispostos a entregar não apenas o Evangelho, mas a própria vida por amor à Igreja. Em seguida, lembra o trabalho esgotante e a fadiga diária, trabalhando dia e noite em seus ofícios manuais para não se tornarem um peso financeiro a ninguém. Por fim, adota a figura de um pai, exortando, consolando e encorajando individualmente cada um a viver de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. A lição espiritual principal. A liderança cristã autêntica não é exercida por meio de peso e autoritarismo, mas sim por meio do afeto maternal, do sacrifício pessoal e da mentoria paternal. Aplicações práticas. 1. Demonstrar amor prático. O cuidado com o próximo na igreja deve ir além do ensino teórico, envolvendo empatia e doação de tempo e de vida. 2. Evitar ser um fardo. Devemos buscar a generosidade e a ética no serviço cristão, cooperando para aliviar as cargas da comunidade. 3. Estimular a santidade.
Aconselhar e consolar as pessoas tem um objetivo claro: ajudá-las a andar de modo digno do chamado do Senhor. Compreensão no Antigo Testamento. A metáfora de Deus e de seus líderes cuidando do povo como pais carinhosos aparece frequentemente na história de Israel. Em Moisés, vemos o encargo de carregar o povo no colo como a ama carrega o bebê, Números 11 de dezembro, e em Deuteronômio 1:31 é lembrado como o Senhor carregou seu povo no deserto, como um pai carrega seu filho. Terceiro, a eficácia da palavra e a realidade do sofrimento, versículos 13 a 16. O que Paulo está ensinando? Paulo expressa gratidão incessante porque, quando os tessalonicenses ouviram a mensagem, eles a acolheram não como mera palavra de homens, mas como ela de fato é, a palavra de Deus. Ele destaca que essa palavra opera com eficácia no coração daqueles que creem. A prova dessa eficácia foi a resiliência deles. Os tessalonicenses tornaram-se imitadores das igrejas da Judéia ao suportarem maus tratos de seus próprios conterrâneos. Paulo faz uma dura denúncia contra os líderes religiosos na Judéia que rejeitaram e mataram o Senhor Jesus e os profetas, perseguiram os apóstolos, desagradaram a Deus e tentaram impedir a pregação aos gentios para a salvação destes. Ao agirem assim, continuavam acumulando seus pecados sob o peso do julgamento divino. A lição espiritual principal. A Bíblia, recebida como palavra divina, produz uma fé operante e eficaz, capaz de sustentar o crente contra a oposição e a perseguição cultural. Aplicações práticas. Ouvir com reverência. Devemos ler e ouvir as Escrituras Sagradas reconhecendo a sua autoridade divina e não como uma filosofia humana mutável. 2. Aguardar a eficácia interior. A palavra guardada no coração transforma atitudes, gera convicções e fortalece o caráter de dentro para fora. 3. Identificar-se com o corpo sofredor. Entender que enfrentar oposição por amor a Cristo nos conecta à história dos fiéis de todas as eras. Compreensão no Antigo Testamento. A perseguição aos mensageiros de Deus e a consequente vinda do julgamento é um padrão histórico registrado em Jeremias e Crônicas. 2 Crônicas 36:16 resume essa realidade judaica antiga. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e zombavam dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu contra o seu povo e não houve mais remédio. 4. A saudade pastoral e a coroa de alegria, versículos 17 a 20. O que Paulo está ensinando? Nas linhas finais deste capítulo, Paulo abre o seu coração a respeito da dolorosa separação física. Ele explica que, embora tenham sido privados da presença física dos tessalonicenses por um curto período de tempo, o coração deles permaneceu profundamente unido à igreja. O desejo e o esforço para vê-los pessoalmente eram intensos. Paulo revela que tentou visitá-los por mais de uma vez, contudo, as barreiras e impedimentos levantados por Satanás frustraram esses planos. Ele conclui com uma declaração de profundo amor e valorização comunitária, perguntando quem seria a sua esperança, alegria ou coroa de glória diante do Senhor Jesus na sua vinda. Ele mesmo responde categoricamente: de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. A lição espiritual principal. O vínculo entre quem ensina e quem recebe o Evangelho gera laços eternos, transformando os discípulos na maior recompensa e alegria do ministro na eternidade. Aplicações práticas. 1. Manter o coração unido. A distância física ou as barreiras geográficas não devem quebrar o amor, a comunhão e as orações entre os irmãos em Cristo. 2. Discernir oposições espirituais. Devemos ter maturidade para perceber que impedimentos e dificuldades no serviço a Deus muitas vezes envolvem batalhas espirituais. 3. Redefinir o conceito de sucesso. O verdadeiro sucesso espiritual não está em templos ou números, mas nas vidas transformadas que caminham conosco rumo à eternidade. Compreensão no Antigo Testamento. A ideia de pessoa sendo a coroa ou orgulho de alguém assemelha-se às expressões encontradas na literatura sapiencial. Provérbios 17:6 afirma que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos, apontando para o valor das relações familiares e espirituais construídas com base na aliança com Deus. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o ministério autêntico busca a aprovação divina e rejeita o engano, a ganância, o orgulho e a bajulação humana. Segundo, o cuidado pastoral envolve afeto maternal para nutrir e doar a vida, combinado com o exemplo e a exortação paternal para uma vida santa.
Terceiro, a palavra de Deus atua com poder no crente, capacitando-o a resistir à perseguição assim como os primeiros fiéis resistiram. Quarto, o amor pastoral supera a distância e as barreiras espirituais, enxergando na igreja o seu maior motivo de alegria e glória eterna. Reflexão espiritual final. 1 Tessalonicenses 2 nos convida a resgatar o padrão bíblico para os nossos relacionamentos espirituais e para as lideranças em nossas igrejas. Em uma época em que o pragmatismo e a busca por influência e lucros pessoais frequentemente ameaçam o ambiente da fé, a postura de Paulo se levanta como um prumo de integridade. O texto nos ensina que o Evangelho não avança por meio de técnicas de marketing ou discursos projetados para massagear o ego dos ouvintes, mas pela pregação fiel sustentada por vidas santas, justas e irrepreensíveis. O cuidado pastoral não pode ser frio ou puramente burocrático. Ele precisa ter o calor de uma mãe e a firmeza de um pai. Que possamos olhar para aqueles que caminham conosco na fé e, assim como o apóstolo, enxergar neles a nossa verdadeira riqueza e alegria. Que a palavra de Deus continue operando eficazmente em nós para que, mesmo diante de obstáculos espirituais ou oposições da nossa cultura, possamos viver de modo digno do reino e da glória do Senhor Jesus. Vou te explicar 1 Tessalonicenses 2 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: o modelo de liderança e ministério pastoral íntegro, focado em agradar a Deus, no amor sacrificial pelos irmãos e na fidelidade à palavra, mesmo sob severa perseguição. Primeira parte: motivação pura e integridade no ministério. Versículos 1-6. Versos 1-2. Tivemos coragem de anunciar o Evangelho, em meio a muita luta. Significado: Paulo lembra que o ministério em Tessalônica não foi um fracasso, não foi inútil. Mesmo após sofrerem violência física e humilhação em Filipos, os apóstolos não recuaram. Receberam ousadia da parte de Deus para continuar pregando sob forte oposição. Versos 3-4. Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Significado: a mensagem dos apóstolos não continha segundas intenções, engano ou imoralidade. Como homens aprovados e comissionados pelo Senhor, o objetivo deles era a aprovação de Deus, e não o aplauso ou a validação do público humano. Versos 5-6. Nunca foi de bajulação nem de pretexto para a ganância. Significado: Paulo rejeita as táticas dos falsos filósofos e pregadores da época. Ele não usava palavras mansas para manipular as pessoas, bajulação, não buscava enriquecimento pessoal, ganância, e nem exigia títulos ou honrarias para inflar o próprio ego, reconhecimento humano. Ligação com o Antigo Testamento. A declaração de que Deus prova o nosso coração está profundamente enraizada na literatura bíblica do Antigo Testamento. O salmista declara que Deus sonda e conhece o íntimo do ser humano, Salmo 139:1, e o livro de Provérbios 17:3 afirma textualmente: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Paulo usa essa base para lembrar que o líder de Deus caminha sabendo que suas intenções ocultas estão totalmente expostas aos olhos do Criador. Segunda parte: o afeto e o sacrifício paterno e materno, versículos 7-12. Versos 7-8. Como uma mãe que cuida dos próprios filhos, decidimos dar a nossa própria vida. Significado: em vez de usarem de autoridade rígida ou pesada, os apóstolos agiram com extrema ternura e carinho, comparando-se a uma mãe que amamenta e protege seus bebês. Eles não entregaram apenas uma mensagem teológica, entregaram o próprio coração e tempo por amor à igreja. Verso 9. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Significado: para garantir que ninguém os acusasse de estarem pregando por dinheiro, os apóstolos trabalhavam duro em profissões seculares, como a fabricação de tendas, para o próprio sustento financeiro, acumulando dupla jornada com a pregação do Evangelho. Versos 10-12. Como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, para que vivam de maneira digna. Significado: Paulo muda a metáfora para a figura paterna. A liderança cristã deve agir como um pai maduro, que incentiva, exorta, traz paz na dor, consola e serve de exemplo vivo, testemunho, direcionando os filhos espirituais a viverem de modo coerente com o reino de Deus. Terceira parte: a recepção da palavra e a perseguição, versículos 13-16. Verso 13.
Vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Significado: a Igreja de Tessalônica demonstrou maturidade ao reconhecer que a pregação apostólica tinha autoridade divina e eterna, e não meramente filosófica ou humana. É essa palavra divina que opera milagres e eficácia transformadora no interior de quem crê. Versos 14 e 16. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos, os quais mataram o Senhor Jesus e os profetas. Significado: os crentes de Tessalônica enfrentaram oposição feroz de seus próprios compatriotas gentios, assim como as igrejas da Judéia sofriam nas mãos dos líderes judeus hostis. Paulo lembra que a rejeição ao Evangelho e o ataque aos mensageiros atrai o justo juízo e a ira de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Ao denunciar aqueles que perseguem o Evangelho e que mataram os profetas, Paulo faz eco à triste história de rebeldia registrada no Antigo Testamento. Deus enviou inúmeros mensageiros a Israel, mas muitos foram rejeitados, presos ou assassinados por confrontarem o pecado do povo. 2 Crônicas 36, 15 e 16, Jeremias 2, 30. Jesus também confrontou essa mesma postura histórica em Jerusalém, Mateus 23, 37. Paulo mostra que os perseguidores da igreja primitiva estavam apenas repetindo o padrão antigo de resistência à voz de Deus. Quarta parte. A saudade pastoral e a recompensa real, versículos 17 e 20. Versos 17 e 18. Satanás, porém, nos impediu. Significado: impedido de retornar fisicamente a Tessalônica devido a ciladas, bloqueios ou perseguições arquitetadas pelo inimigo. Satanás. Paulo enfatiza que seu coração e afeto permaneceram grudados na igreja, mesmo estando fisicamente distante. Versos 19 e 20. Quem é a nossa esperança, alegria ou coroa? De fato, vocês são a nossa glória. Significado: o prêmio é o maior motivo de orgulho legítimo para um ministro de Deus, não são riquezas materiais, grandes templos ou status. A verdadeira riqueza e a coroa de vitória do líder são as vidas transformadas, salvas e consolidadas no Evangelho que estarão de pé na volta de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. A imagem da coroa em que nos gloriamos, ou coroa de júbilo, remete à linguagem poética de Provérbios 16, 31 e Provérbios 17, 6, que apresenta os filhos e a justiça como coroas de honra na velhice. No contexto espiritual, as vidas cuidadas e geradas no Evangelho são o maior ornamento de honra que o ministro apresentará diante do trono do Senhor. Resumo geral. Sobre o caráter do líder cristão. 1. Deve buscar unicamente agradar a Deus, que sonda e avalia as intenções secretas do coração. 2. Deve rejeitar radicalmente a bajulação, a busca por status e o uso da fé como disfarce para o ganho financeiro. Sobre o cuidado com as pessoas. 1. Deve ser equilibrado entre o carinho acolhedor de uma mãe e a direção firme, consoladora e exemplar de um pai. 2. Envolve a disposição de investir não apenas conhecimento bíblico, mas a própria vida e tempo pelos irmãos. Sobre a autoridade das Escrituras. 1. A pregação bíblica deve ser recebida e obedecida com o peso de ser a própria voz de Deus e não meras opiniões humanas. 2. A recepção da verdade gera poder transformador, mas também atrai a oposição daqueles que rejeitam o governo de Deus. Mensagem central. O verdadeiro ministério cristão rejeita o egoísmo e a ganância, gastando-se e deixando-se gastar com amor de pai e mãe pelas vidas, enxergando nelas a sua maior alegria e recompensa eterna. Aplicação prática hoje. Primeira, vigie as suas reais motivações. Ao servir na igreja, liderar um grupo ou ajudar o próximo, certifique-se de que você está buscando a aprovação de Deus e o bem do irmão, e não aplausos, curtidas ou reconhecimento pessoal. Segunda, desenvolva relacionamentos profundos. Não viva uma fé fria, superficial ou puramente virtual. Esteja disposto a caminhar perto das pessoas, oferecendo acolhimento, consolo e investindo sua própria vida na edificação de alguém. Terceira, respeite e apoie os líderes que trabalham de forma íntegra. Valorize aqueles que gastam tempo estudando a palavra, intercedendo e cuidando do rebanho sem buscar lucros ou autopromoção. Quarta, trate a Bíblia com a devida reverência. Quando estiver lendo a palavra ou ouvindo uma pregação fiel às Escrituras, não a trate como dicas de bem-estar ou ideias humanas. Aplique-a imediatamente em sua rotina com o temor de quem ouve o Criador. Quinta,
Invista no que é eterno. Entenda que bens materiais, carros, títulos profissionais ou cargos terrenos ficarão para trás. O único patrimônio que você apresentará diante de Jesus no dia final são as pessoas que você amou, evangelizou, cuidou e ajudou a permanecerem firmes na fé. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!